Salve macacada, bem-vindos a mais um episódio do Estandarte Preto e Branco. Hoje para abordar dois assuntos aqui mais importantes. O principal deles é o pré-jogo da Copa do Brasil. A Ponte enfrenta o Novo Hamburgo na quinta-feira e a gente vai falar um pouco sobre esse pré-jogo importantíssimo da Ponte, a estreia na Copa do Brasil de 2020, mas também fazendo uma resenha, um resumão da partida contra o Palmeiras, a segunda derrota seguida da Ponte no Campeonato Paulista. É isso aí, solta a vinheta e vambora. Nega véia, ô minha nega pretinha, essa doce macaquinha que finta e que mexe se atira nas redes do meu coração. Minha nega, te confesso emocionado, o peito já anda um bocado apertado pra conter tanta paixão. Semana que começou com um clima ruim, né? A derrota da Ponte para o Palmeiras no sábado, briga na saída do estádio, a entrevista do Roger foi até interrompida. E na entrevista dele ele também falou coisas importantes, né, sobre o clima do time, sobre como o time tá vendo, sobre como ele tá vendo principalmente a armação do time do Gilson Kleina. Ele tem sido um dos mais prejudicados, né, tem pego pouco na bola, ele até participou mais contra o Palmeiras, mas principalmente fora da área, né, fazendo alguns pivôs, teve uma chance de cabeça só. E vamos tratar disso daí, falar um pouquinho do jogo do Palmeiras para depois entrar no assunto principal, que é a partida contra o Novo Hamburgo. Então, mais uma derrota, né? A segunda seguida no Campeonato Paulista. A Ponte até tem situação confortável dentro do grupo, mas a tabela que vem pela frente é difícil, então tem que abrir um pouco o olho no quesito de classificação, né? Porque na parte de desempenho do time a gente ainda sofre bastante. Eu até gostei do segundo tempo da Ponte, gostei das vezes em que o time subiu ao ataque, foi com qualidade, levou perigo, teve chances, teve oportunidades de empatar o jogo. Acho que o empate seria o mais justo, não a vitória da Ponte, mas teve algumas chances. Muita reclamação da arbitragem. Eu achei um pênalti específico que foi na jogada do Bruno Rodrigues, dentro da área. Ele foi derrubado num carrinho e o juiz disse que deu vantagem, e vantagem em pênalti a gente sabe que ou não existe, ou só existe quando sai o gol, né? Quando na mesma jogada sai o gol, aí tudo bem ele ter dado vantagem. Mas se não, se o chute foi para fora, ele teria que ter dado pênalti em cima do Bruno Rodrigues, que para mim foi um dos destaques da partida. As chances mais perigosas da Ponte saíram do pé do atacante, né? Foram dois bons cruzamentos, um na cabeça do Roger no primeiro tempo ainda e um no segundo tempo. Então, para mim, eu acho que o Bruno Rodrigues foi o principal destaque do time ponte pretano na partida contra o Palmeiras. Ainda falta bastante coisa, falta principalmente uma organização tática melhor, uma organização defensiva melhor. A Ponte foi muito vulnerável no primeiro tempo, né? Apesar de atacar muito pouco o Palmeiras, sempre que perdia a bola, sempre que vacilava quando estava com a bola no pé, como aconteceu até um erro do Dauan na saída de bola, principalmente nos erros de saída de bola da Ponte, o Palmeiras era muito perigoso quando encontrava a defesa da Ponte desorganizada. E foi assim, depois de algumas chances perdidas, né? Perdeu um gol com o Dudu, perdeu algumas outras chances. O Igor Vinhas salvou uma linda bola, como sempre, é ótimo goleiro, mas não conseguiu salvar a bola do William, o gol do Palmeiras, o gol da vitória por 1-0, o que nasceu de novo de uma jogada perdida pela Ponte, um contra-ataque do Palmeiras, um escanteio mal cobrado pelo João Paulo, né? E na dividida na entrada da área, Lazzaroni acaba perdendo a bola ali no pé de ferro, ficou no chão e no contra-ataque toda desorganizada a zaga da Ponte. Até deu um tempo de se organizar na linha, tudo certo, mas o Trevisan deu uma dormida. Foi uma falha primária do Henrique Trevisan. Ele deu muito espaço para o William, ele ficou muito longe do William. O marcador tem que sempre ter algum contato com quem ele está marcando, né? Que seja o contato físico ou que seja o contato pelo menos visual. O Trevisan perdeu os dois, o contato físico, ele estava a uns 2 metros do William, e o contato visual, que ele estava à frente do William. Talvez se o Wellington Carvalho tivesse dado um passozinho para frente, um pouquinho mais ligado na linha de impedimento, o atacante do Palmeiras estivesse em posição irregular, mas a falha foi mesmo do Trevisan. E o William ficou livre, e ele é muito perigoso, é muito bom jogador. O William Bigode fez 1-0 para o Palmeiras, num sistema defensivo bem frágil da Ponte no primeiro tempo, que sofreu pouco no segundo tempo, mas principalmente até pela postura do Palmeiras em atacar menos, em esperar mais, e foi aí que a Ponte conseguiu crescer. Os pontos positivos que eu vejo desse jogo, eu gostei do Apodi na lateral. Não foi um jogo bom, perfeito, ótimo do Apodi, longe disso. Teve
Ele tava meio distraído, bola que ele não conseguiu dominar, mas é um cara que sobe pro ataque com qualidade, às vezes que ele subiu pro ataque ele tem qualidade de fazer isso, tomou algumas bolas nas costas, é natural também de quem sobe bastante, mas ele tem velocidade e ele é daquela posição, cara, e em comparação com os outros atletas que a gente tem como opção ali na lateral direita, o Apodi é disparado melhor, achei que isso qualificou mais o time da Ponte. E principalmente também na entrada do Felipe Saraiva, que foi melhor, é melhor do que o Matheus Anderson, que é bem fraquinho, né? O primeiro tempo bem fraco do Matheus Anderson, ele se complica muito com a bola, não tem finalização boa, não tem um bom passe, não tem visão de jogo. Foi bem ruim a participação do Matheus Anderson, e o Saraiva entrou bem, foi incisivo, foi pra cima, é o Saraiva que a gente conhece, né? Ele não é nenhum craque, pode até ser que ele desponte a ser um jogador aí de Série A, um jogador que vai criar uma carreira interessante. Ainda está um pouquinho cru, mas é um jogador que tem algumas virtudes, né? Ele tem velocidade, ele sabe jogar, sabe fazer um 2, ele é um pouco inteligente quando tem a bola no pé, e isso melhorou a qualidade do time. Quando já no intervalo o Gilson trocou o Matheus Anderson pelo Saraiva, o time melhorou, e esse é outro ponto positivo que eu achei da participação da Ponte no jogo contra o Palmeiras, a derrota por 1-0. Duas coisas que eu também achei interessante foi a entrada do Zanocelo, achei que o Zanocelo foi bem, achei que o João Paulo de novo foi bem, né, ele flutuando ali na frente da zaga do adversário, ele é um jogador perigoso, teve uma jogada que ele saiu costurando ali por dentro, quase fez o gol, foi travado na hora H ali, acho que pelo Felipe Melo, se não me engano, e acabou sendo expulso injustamente, né, por uma discussão ali com o Dudu, que é coisa de jogo, e os dois foram expulsos exageradamente pelo árbitro. E vamos então ao principal assunto do vídeo de hoje, que é a partida contra o Novo Hamburgo, estreia da Ponte Preta na Copa do Brasil lá no Rio Grande do Sul. Jogo difícil, jogo complicado, até por questões de que o adversário também vem em momento de pressão, de troca de técnico. O Novo Hamburgo não tem nenhuma vitória no campeonato até agora, nenhuma vitória no ano, e o Novo Hamburgo não marcou nenhum gol esse ano ainda. Os 3 pontos que o time gaúcho tem no campeonato, no gauchão, foram 3 empates e os 3 empates em 0-0. É impressionante, né? O Novo Hamburgo ainda não fez nenhum gol e isso me deixa preocupado. A gente conhece a Ponte, a gente sabe a fama da Ponte em reabilitar os outros times, né? E um outro ponto interessante é que na derrota no final de semana o Novo Hamburgo demitiu o técnico, né? Perdeu para o Internacional por 2-0 no gauchão. Demitiu o técnico, contratou o Benhur Pereira, que é um velho conhecido, já treinou o time em 4 passagens, então é um cara que conhece bem a casa. E vamos ver como é que vem esse Novo Hamburgo, né? Porque eles vão ter que vencer o jogo. O grande trunfo da Ponte, eu acho que é jogar pelo empate. Mas para isso, né, para garantir que o Novo Hamburgo continue sem fazer nenhum gol no ano e sair com a classificação, a Ponte tem que melhorar alguns quesitos na defesa. A defesa continua frágil, principalmente nessa recomposição quando perde a bola. É um ponto importante que a Ponte ainda precisa melhorar. E vamos ver como é que a gente vai se sair lá na região de Porto Alegre, porque é uma participação muito importante da Ponte na Copa do Brasil, principalmente financeiramente, né? O clube ainda tem alguns problemas com patrocinador, a gente está sem patrocinador master, nessa complicação aí com a UST Soccer, que não pagou o que devia, e na situação atual do clube financeiro, a gente precisa muito dessa classificação e de passar de fase na Copa do Brasil o máximo possível, e é uma obrigação da Ponte, com o tamanho que tem, passado o Novo Hamburgo. Se a gente vai passar tranquilamente, se vai passar com vitória ou com empate, independente, o que a Ponte precisa é classificar lá no Rio Grande do Sul e voltar com o dinheiro no bolso da CBF, e já planejando melhor o seu futuro dentro do Campeonato Paulista, o que a gente pode alcançar, e tentar chegar o mais longe possível na Copa do Brasil. Um time que ainda está em formação, a gente ainda sente que tem evolução acontecendo. No caso do jogo contra o Palmeiras no segundo tempo, a gente viu essa evolução, mas falta bastante coisa ainda para a gente ter um time forte, para acreditar nessa equipe, de conseguir chegar mais longe tanto no Campeonato Paulista quanto na Copa do Brasil, e principalmente no principal objetivo desse ano, que é a Série B de 2020. Muita gente reclamando do Gilson Kleina, né? Quase uma unanimidade. O Gilson ainda é muito pressionado dentro da Ponte. E eu tenho até uma pergunta aqui do Emano, que ele perguntou: com o Roger Machado em baixa no Bahia, será que dá pra sonhar com ele treinando a Ponte nessa próxima Série B? Olha, mano, muito difícil, viu? O Roger Machado tem um salário muito acima do que a Ponte pode pagar para qualquer treinador. O salário do Gilson é alto, em se tratando do patamar de uma Série B, mas o Roger Machado ainda extrapola isso.
E acho difícil, não só pelo salário, mas até pelo Roger, que é um cara que tem muito mercado no Brasil ainda. E por último, eu queria fazer um adendo até lamentável das cenas que aconteceram na saída do jogo contra o Palmeiras. As informações são bem esparsas, assim, tem muita coisa que pode ter acontecido. Primeiro a gente ouviu falar de um apedrejamento ao carro do árbitro, que a Ponte já negou, disse que não aconteceu. E também do furto de um torcedor, que teria sido roubado por próprios torcedores da Ponte e que na detenção desse torcedor que teria furtado o celular desse outro torcedor, a Polícia Militar teria entrado em confronto com a torcida organizada que estava na frente do estádio, né, ali na Praça Francisco Ursaia. E o que eu sei, né, a confusão mesmo foi o que eu vi, que foi completamente desnecessária, né? Eu não vou entrar no mérito aqui da Polícia Militar, que a gente sabe que eles realmente são mal treinados, são mal preparados para esse tipo de situação, são truculentos na maioria das vezes. Mas, pô, quinta rodada do Campeonato Paulista, cara, a gente já vê esse tipo de cena acontecendo. Eu gosto de ficar tomando uma cerveja ali na resenha com os meus amigos na saída do estádio e tá cada vez mais difícil isso, né? Antigamente até acontecia alguma confusão ou outra, mas isso não se expandia do jeito que tem se expandido ultimamente e tem sido constante às vezes em que a gente tem que sair dali do local onde a gente tá tranquilamente por causa de algum tipo de confusão, né? Então, acho que é importante a gente entender o papel da torcida organizada que tá ali para torcer, para participar ativamente dentro do clube com as suas ideias, mas hoje em dia o que a gente vê é muita mãozinha passando na cabeça e até esse estilo de governança da Ponte hoje em dia, de aparelhar o conselho, colocar a torcida organizada lá dentro, pagando por algumas mensalidades de alguns conselheiros, é uma coisa que eu discordo, eu acho um absurdo e esse tipo de coisa não tem que acontecer. Quem acaba se prejudicando é o próprio torcedor pontepretano e isso, óbvio, com certeza reflete no público, que tem sido cada vez menor no estádio, no Majestoso. A gente tem aí 2 jogos contra times grandes que, somando os 2 públicos, a gente não consegue um público decente. Então, tudo isso tem a ver, não só isso, o time também não tem animado, vários outros aspectos aí, mas com certeza a violência é o principal deles, que afasta cada vez mais o torcedor pontepretano, que me prejudica quando eu quero tomar minha cervejinha ali tranquilamente. Eu imagino aí quem tem filho e gosta de levar no estádio, e que realmente é uma coisa que a gente tem que parar um pouco para pensar, refletir. A Ponte tem que se posicionar de maneira diferente nesse aspecto e para ver se a gente consegue mudar alguma coisa, porque do jeito que tá na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, uma batalha campal da que a gente viu é inaceitável, cara. Eu não consigo aceitar, não consigo entender e queria trazer esse desabafo aqui. Bom, é isso, galera. Obrigado pela audiência de sempre. Vamos torcer pela Ponte nessa quinta-feira. O jogo vai passar no Sport TV às 19h15 da noite. E até o próximo Estandarte Preto e Branco. Um abraço.